ouço coisas. E aí, de repente, tudo para. Eu tinha um nome. Era Jimmy. Jimmy era o meu nome. Era como eles me chamavam. Algumas vezes eu ouço vozes. E aí de repente tudo para. Quando tudo está no mais completo silêncio, eu ouço meu coração questionar se quem perdeu a vida foi o mundo ou se fui eu. Quando esses barulhos terríveis vêm, eu não ouço nada. Eu não ouço, não respiro. Tudo fica quieto. Ouço apenas a batida do meu coração. Provavelmente nem é a batida do meu coração. Provavelmente é a batida do coração de alguém. Às vezes a porta bate e ouço vozes. E aí tudo para. Eu ouço vozes me dizendo sobre paz. A nossa maneira de fazer paz é com guerra. Mas paz não é controle. Ouço tantos porquê. Passa a porra da vida todinha tentando encontrar um porquê e acaba preso em um mundo só com seu porquê. Aí depois começa o... Ah, porque aquilo não é normal, isso não é normal. Normal é ter uma vida medíocre? Normal é passar a vida toda se enfiando numa lata cheia de gente, indo pra um trabalho medíocre, onde você passa o dia inteiro ouvindo lorota? Tudo para, tudo fecha. Fecha, abre, fecha. Tudo fecha. Eu não vejo nada em nenhum momento. Eu só fico aqui, chupando o escuro. O escuro tá na minha boca e eu o chupo. Ele é a única coisa que eu tenho. Ele é meu, ele me pertence. No fim, eu sou ele. Família, olha o beat vindo. Olha o beat vindo. Olha o beat vindo. Ei. Batalha de rima. Ei. Salve, família. Tamo de volta. Certo? Parça, tamo aqui com o Lino, o mais brabo. A gente veio falar sobre Cultura a infantil. brisa da cultura infantil. E não isso, apenas Lino. isso. Se apresenta aí, mano. Oi, gente, eu sou o Marcelino, tenho 22 anos, sou ator. E é isso, vamos falar de cultura infantil e de mais algumas coisas. Vamos seguir nesse fundamento, então. Então, miga, pra começar aí, vamos lá, queria perguntar, quando que foi, tipo, a primeira vez que você teve a oportunidade de trabalhar mesmo com cultura infantil, com ser no teatro, seja até ali nos bastidores? Com cultura infantil diretamente, acho que foi quando eu fiz Patrulha Canina, que eu fiz um espetáculo infantil, era um espetáculo de cabeção. E aí foi o contato mais direto que eu tive com a infância, assim. E foi uma troca bem legal, assim, apesar de ser uma troca bem comercial, mas foi uma troca bem direto com as crianças mesmo. E eu tive uma pira também de dar aula em 2020, bem no comecinho do ano, que eu dei aula para adolescentes, né? Então eu trabalhei com infanto-juvenil, não é de fato a cultura infantil, mas eu dei aula para meninos que passavam por reintegração social. Eram meninos que, enfim, não eram considerados perigosos o suficiente, mas então eles passam por uma reintegração social que o governo faz eles passarem por um projeto grande de ressocialização, e aí eles passam por algumas oficinas e tinha oficinas de teatro. E aí eu trabalhei com, enfim, passa da cultura infantil, mas eu também trabalhei nesse projeto com mulheres que sofreram abuso e com pessoas em situação de rua. Nossa, que muito foda. da hora. Que foda. E pra você, como que foi essa troca aí com as pessoas? Porque assim, pelo
tem aquele jeito que a gente deixa alguma coisa com a pessoa, mas, tipo, era um ambiente mais pesado de você trabalhar, provavelmente, entendeu? Você tinha que ter um pouco mais de delicadeza. Como que era? Eu acho que o complicado dessas coisas é você ter a consciência de que você está educando, né? Você está ali como educador. Trabalhar com criança e com adolescente é você conseguir passar por um processo para você entender como funciona a educação dessas crianças, né? Porque a arte a gente tem muito como um entretenimento, mas ela não é um entretenimento só, né? Ela é um processo de educação, ela é um processo de alfabetização. Muitos dos alunos que eu tinha com 14, 15, até 20 anos eram analfabetos, alguns deles. Alguns funcionais e alguns também eram diretamente analfabetos. Então, é um processo que, a partir da arte, você faz isso. Eu lembro de um projeto legal que eu consegui iniciar lá, de biblioteca comunitária. Então, eu agitei dentro do meio social mesmo, agitei uns livros parados lá e consegui levar para eles. E aí, eles iam pegando os livros e tudo mais. Então, dentro desse processo, tentar ver como funciona essa parte da educação, de fato, né? E não só a arte do fazer por fazer. Porque nenhum deles vai sair de lá ator, de fato, né? Então, para que funciona essa oficina de teatro, de fato? Total, né? Virou uma troca de conhecimento ali, você fomentando isso. Nossa, muito foda. Obrigado. Muito foda. É um trabalho bem da hora mesmo. Eu queria também perguntar para você, nessa vida de artista que a gente sabe como que é, mas quais foram ali para você as maiores dificuldades que você encontrou? Dinheiro. Todo mundo entra nesse ponto, né? Não tem como. Não, eu acho que para além do dinheiro, assim, existe um problema muito grande no incentivo da arte, assim. A gente tem... Eu tenho uma família que me apoia muito com a arte, mas a gente tem um problema muito grande ao acesso à arte, ao acesso às educações de arte. Eu, por exemplo, prestei federal e eu tive que prestar 2 anos, assim, dentro de um processo muito sangrento para conseguir entrar dentro desse processo para estudar arte, de fato. Total. Sabe? E eu fiz técnico e o técnico, por exemplo, eu paguei. Eu tive que trabalhar em Starbucks, Chili Beans, lugares que eram, tipo, pra mim, assim, horríveis, mas que, enfim, quando você é ator, você tem que... Quando você é artista, na verdade, né? Você tem que ter os 2 empregos ali, né? Mas agora, finalmente, eu tô conseguindo trabalhar só com a minha arte. Caramba, Muito que foda. foda. Então, hoje em dia, você tá... Sim. Tô vivendo disso. Estou fazendo um estágio no Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí a gente trabalha como arte e educação. Lá também eu tenho um trabalho mais voltado não mais voltado para o infanto juvenil, mas eu tenho certos contatos também. A gente faz alguns processos de contação de história, algumas oficinas, e aí sempre com uma criança junto, sabe? E aí lá tá mais nesse processo voltado para arte e educação mesmo. E as crianças, elas são mais abertas, assim, à recepção dessa bagagem que você tá aí, tipo, passando parte dela para elas? Como que é? Cara, eu acho, na verdade, toda criança muito aberta, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um problema de colocar a criança num lugar de invalidez. Num local de... como se ela fosse um problema a ser resolvido ou uma coisa a receber. Tipo, olha, você tem que ir lá para a criança e tem que ensiná-la a ler. E a criança, na verdade, além dela ser uma tela em branco, que tem um potencial genial e incrível de fazer coisas incríveis, ela também te ensina, né? Eu acho que o mais importante de você pensar na educação infantil é você pensar nessa troca, sabe? Do quanto você vai dar, mas o quanto você vai receber também. Isso, na verdade, em qualquer estilo de educação. Mas a criança, ela tem um potencial tremendo que, socialmente, a gente tende além de ignorar, oprimir. Você diz, por exemplo, a gente estava falando isso até com o Lucas da questão do livro dele. Você diz isso na questão de, por exemplo, os pais, os adultos ao redor, ficar impondo os medos deles em cima das crianças e limitando elas? Também. Eu tenho um exemplo muito bom, assim, tipo, eu fiz personagem de Natal bastante o ano passado, no final do ano. Eu acompanhei no E... Instagram, da hora Eu também cheguei a ver. demais, da hora demais. Obrigada. E aí, uma cena que é muito forte, assim, é o momento que você tá de personagem, muita criança tem medo. Enfim, por questões óbvias. Total. E assim, a criança pega o trauma, por exemplo, de palhaço ou dessas coisas, porque os pais obrigam essas crianças a tirarem fotos de uma forma, assim, que... Vai lá, tira Não, foto. é tipo assim, a criança tá... E você tá tipo, não, você vai tirar foto, senão você não vai comer doce hoje, sabe? Tipo, Se não tirar foto com o Papai Noel, não tem presente. Total, tem tipo, essas ameaças, né? Sim. Isso é muito triste, na verdade, assim. E aí você vai vendo esse processo, tipo, e isso é um exemplo, assim, besta de um passeio que você faz com a criança. Mas isso vai acontecendo dentro de casa, isso acontece na rua, isso acontece na escola, assim. Tipo, quantas crianças, por exemplo, quando você trabalha com criança e com adolescente também,
você começa a perceber algumas coisas pelos arquétipos das coisas que vão acontecendo. E é muito louco, porque você começa a perceber as coisas que funcionam dentro de casa, sabe? Eu tinha um aluno que, de começo, ele era muito, entre aspas, problemático, assim, segundo o sistema da coisa ali e tudo mais. Ele, tipo, enfim, ele foi pra minha sala e aí todo mundo, tipo, ai, olha, um certo cuidado e tudo mais. E eu não entendia muito bem o porquê. E aí, quando você vai entendendo a história da pessoa, você vai entendendo um pouco disso. E foi uma criança que, enfim, não teve infância. Que teve o pai morto pela polícia, o irmão morto pela polícia, a mãe é viciada em droga. Então, ele, por exemplo, teve um apagamento do processo da infância dele muito grande. Eu não sei dizer se ele teve infância, de fato, sabe? E isso reflete lá na frente, né? Acho que todo o processo que a gente tem social, ele começa na infância, ele começa na educação. Total. E ele se resolve pela educação. Total. E, por exemplo, pessoas à margem da sociedade, igual você está citando, elas não são compreendidas, igual você falou. Ele foi colocado lá na sua sala já com um estereótipo, né? Já com uma marca, falando, ó, esse aí você tem que tomar cuidado. Esse aqui tem que ficar esperto, esse aqui dá problema. Ignorando todo o contexto da infância dele, né? Total. E é um problema, assim, né? Porque a gente, em vez de ressocializar essas pessoas, Acolher, a gente acaba excluindo elas mais, né? Porque como tratar, por exemplo, um analfabeto funcional no ensino médio? Sabe? Porque a gente tem, por exemplo, um sistema de educação bem falho e que tem um processo não para educar, mas para, enfim, cumprir um papel, assim. Mas que papel que essa educação está cumprindo, sabe? E isso é muito presente na infância, porque a infância ela é deixada de lado. Por exemplo, eu estava muito lendo um texto esses dias sobre teatro para bebês e arte para primeiríssima infância. E é uma coisa que a gente nem pensa, assim, sabe? A gente não produz. E pode ver que as produções de arte, por exemplo, voltada para o público infantil, elas são todas direcionadas a um comercial. Elas são todas direcionadas para um viés mais capitalista, porque o que importa mesmo é usar isso para vender, sabe? Total. E elas esquecerem e se tornarem também consumidores e por assim girar. Sim. E os pais, né? Porque, assim, existe essa coisa de você compra a criança para que o pai compre, né? Enfim, e aí se torna um ciclo vicioso de transformar a criança num produto, e aí ela já cresce com esse ideal, assim. Tipo, por exemplo, na TV aberta hoje, a gente tem uma falha muito grande de não ter desenhos infantis. A gente tem, sei lá, o SBT que tem alguns desenhos, algumas coisas, mas... É que tiraram até por conta daquele negócio de fazer consumir mesmo, as propagandas de bonequinho, de ação, propaganda de carrinho, de casinha. Esses programas infantis, né? Por exemplo, a gente até fez um documentário na faculdade que chama P com P pra, que é falando sobre os programas infantis, assim, dos anos 90, anos 80, que é, tipo, totalmente comercial. E, assim, tipo... para pegar as imagens das apresentadoras, dos desenhos que passavam para vender produtos. E, mano, alguns comerciais eram, tipo, bizarros, assim, tipo, sexualizando as crianças e tudo mais. Tem o da tesourinha do Mickey também, não sei se você já viu que é um menino com uma tesoura do Mickey. Ah, eu tenho, você não tem? Que tiveram até que tirar do ar, porque o negócio é basicamente tipo, meu pai tem dinheiro para comprar dinheiro, dá para ter a tesourinha do Mickey, e o seu não. Então, eu sou melhor que você porque eu tenho. E essas construções sociais, elas já começam na infância, assim, né? Porque essas salas infantis, elas não são para todas as crianças, né? Tipo, a gente não tem, por exemplo, um ideal de educação infantil que pense, por exemplo, numa criança que é dissidente de gênero, por exemplo. Nunca. A gente nunca vai pensar nisso. Porque existe um ideal, por exemplo, social de que você se descobre e se entende ali na adolescência e é isso, sabe? Tipo, a criança ela não tem que ser pensada nisso. E, por exemplo, quando eu era criança, eu sofri bullying porque eu era, enfim, afeminado e etc. E eu sabe? Nunca entendi o que era esse processo. E eu digo hoje, olhando para trás, que algumas salas que eu passei, eu estudei em escola católica também, né? Nossa, então, tipo, já não eram escolas para mim, já não eram escolas que queriam me acolher, entende? E a gente tem isso um problema muito grande, entendeu? Um descaso do ensino enorme. Total. E ainda esse tipo de instituição de ensino, ela tende a repreender, né? Então, por exemplo, se você se mostra ao contrário do que eles acham certo, em vez de eles te acolherem, eles vão repreender para você ficar no sistema eles deles. Vão falar, né, que você está fazendo alguma coisa que é errada. Eu falo, você está errado e você é criança. Você não vai entender isso, você vai ficar se culpando, tem todo um... E até reprimindo, tipo, o que você realmente é. Até, tipo, algum dia, tipo, mais à frente, você, sabe? Você, tipo, talvez aí acordar, mas, tipo...
Pô, olha quanta coisa que foi perdida, quanta coisa que, tipo, o trabalho que você vai ter que fazer, sabe? O trabalho que talvez você esteja fazendo diariamente, sabe? Pra recuperar aquilo, ou pra, tipo, compreender o que aconteceu com você, entender o que tá acontecendo hoje. É por isso que a gente chega na adolescência precisando de tanta terapia, né? Mano, então. sim, e esse bagulho que você falou é muito real. Quando a gente é criança, a gente é, na real, reprimido a não pensar nesse tipo de questão, de sexualidade, de tudo mais. E É por isso que a gente se assume, né? Porque a gente é colocado dentro de um processo para ser uma coisa e aí você precisa sair daquilo, né? Tirar Até daquilo, hoje eu não né? entendi esse processo de você ter que se assumir, assim. Mas é muito louco, porque é uma coisa que é construída desde a infância. Desde as escolas, desde as casas e tudo, sabe? E ainda com aquele estigma que você falou, por exemplo, o bullying, de tipo, você age da maneira que você tem que agir, e aí pelas pessoas, inclusive, né, terem isso imprimido na cabeça delas, pelos pais ou pela sociedade em si, vem aquilo que é diferente, a primeira reação deles é reprimir, né, de uma maneira totalmente escrota. E isso acaba, tipo, gerando N consequências para as pessoas. E esse processo, ele acontece de dentro do próprio sistema, assim. Eu lembro de professores, por exemplo, sempre teve uma grande piadinha, né, da coisa da fila, por exemplo. Fila de meninos e meninas. E aí eu, tipo, sempre olhavam pra minha cara e faziam, tipo, ai, meu Deus, mas pra onde o Marcelino vai, sabe? E, tipo, hoje eu me entendo como não binário, sabe? Mas para uma criança de 5 anos, de 4 anos, o que é uma piada de uma professora na frente de todo mundo fazendo, tipo, qual fila você vai? Sabe? Tirando sarro, né, de uma situação. Caralho, é foda, mano. De fato. Você é louco, E mano. hoje em dia tem até... Você falou sobre ser não binário e tal. Hoje em dia tem até a série, o Sex Education, tá ligado? Sim. Que, mano, retrata um monte, N situações, tá ligado? Dentro de uma escola, de, tipo, pessoas diferentes. E, mano, a repressão que rola pesadíssima em cima, tá ligado? Isso porque a gente tá falando de uma série que, assim, ela tem um tom mais leve, ela tem um Total. tom mais adolescente e tudo mais. Porque Até se a mais gente- cômico, até, Porque né? se a gente for assistir a realidade, por exemplo, dos jovens da periferia, a gente... É louco. não é. Então, é uma escola americana. pá. Total. Todo mundo Sim. com pai muito rico, né? Daquela estrutura Total. e tal. E o pensar, por exemplo, que existe uma estrutura hoje onde a gente não, mas muitas crianças têm sua infância tirada por um processo de ter que viver uma vida adulta, sabe? São crianças pensando no que elas vão comer amanhã, no que elas vão vestir amanhã, sabe? E isso não é um processo que tem que fazer parte da infância da criança. Total. Isso não deveria fazer parte da vida de ninguém, mas muito menos da formação de uma criança. E aí ela tem que crescer com aquilo, né? Tipo, eu tenho que ficar grande porque eu vou trabalhar, sei lá, pra ajudar meu pai, pra complementar a renda em casa e ficar com aquilo na cabeça, né? Só... E aí fica aquela coisa do começo do assunto, né? Como que essa criança vai se tornar um artista? Como que essa criança vai ter um incentivo, seja dentro de casa ou seja, por exemplo, do nosso governo, para ser artista, sabe? Para ser quem é, ou enfim. Total. Ela já é incentivada desde sempre, é tipo, repreende isso aí e vai fazer isso que eu tô mandando. Tipo, esse negócio, tipo, ficar na mordaça, né? Sim. E até isso que você falou, por exemplo, uma criança que tem que trabalhar para sustentar a casa, para ter o que comer, né? Como é que ela vai pensar que ela tem que fazer um corre artístico? Ela não vai conseguir fazer isso. Até muitas Saca. vezes nem, tipo, trampando mesmo, mas, pô, tipo, não sei se vocês repararam, mas eu pego muito trem, muito busão, né? E, meu, tipo, tanto tipo de gente que tipo, lugares de gente tipo, que tá dormindo na rua, de criança que tá pedindo, tá ligado? E aí você vê os pais daquela criança ali, tá ligado? Tipo, todo mundo numa condição abandonado ali mesmo pelo Estado, mano. É muito doido. Você pensar, tipo, numa criança que tem que... Mano, ela tá lá, tá com o pai lá dormindo na rua, a família mora na rua, ela tem que ir no semáforo, tem que pedir dinheiro, rezar pra aquele cara dar umas moedas pra ela ir lá comprar alguma coisa pra comer. É muito doido, mano. Não é um bagulho... realmente, como você falou, não devia fazer parte da vida de ninguém isso, meu. Eu trampo no centro de São Paulo, ali na Sé. E eu vejo situações assim de manhã, às vezes, porque eu não sei se vocês sabem, o nosso querido governador de São Paulo, ele tem um projeto de jogar água em pessoas em situação de rua para simplesmente limpar a cidade. Conhecemos esse projeto aí. E tem aquele projeto também das pedras, né? Enfim, tem vários tem projetos. vários, Projeto que ajuda mesmo, nós não acha, né? Tipo, quando eu lembro de cenas assim, de chegar de manhã, por exemplo, e você vê a
polícia militar ou a GCM retirando, por exemplo, pessoas e, tipo, inclusive crianças, para eles jogarem essa água. E aí eu fico pensando, por exemplo, o que é a infância dessa criança, por exemplo, entende? Que acorda às 8 da manhã com um funcionário do Dória falando, levanta que a gente vai jogar água. Você acha que essa criança tem infância? Total. Você acha que essa criança é, de fato, uma criança? E aí vem todo o problema que a gente tem com violência, o problema da marginalização, que, enfim, né? Existe um ideal na sociedade de mata bandido e de, enfim, todo esse discurso que vocês já conhecem, Sim. mas de um problema que vem que é enraizado de diversos lugares, assim, e tem diversas problemáticas, e tudo começa na educação, tudo começa na infância. E quando a gente vai ver, né, é igual você falou, tipo, essas raízes, né, essas engrenagens aí, você acha alguma coisa, mas você vê que isso está conectado a milhares de outros Sim, problemas. total. É muito vasto isso, é muito vasto o estrago também que isso faz na infância dessa criança, que é igual você falou, ela não é uma criança, ela não tem infância. Ela, tipo, mano, tem uma vida que é regrada à base da sobrevivência, tipo, Exato, ó, ou eu consigo dinheiro hoje ou eu não como. É, tipo, é bem Ela já tem duro. consciência disso também, né? Isso é... E quando a realidade dela não faz ela ter infância, às vezes a própria condição social que ela tá, se ela cresce numa família bolsonarista, ou se ela tem, enfim, diversos problemas em relação à educação, não tem acesso tem acesso à educação, mas tem acesso a uma educação direitista, digamos assim, a gente já cresce com uma criança passando por processos de enraizamento de situações que lá na frente vão gerar, enfim, diversos distúrbios, entendeu? Porque, assim, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce transfóbico, ninguém nasce racista. Isso é uma questão de educação. Entendeu? Não existe esse processo de, não, existe uma construção social em cima disso. E a partir de algum lugar tem que começar. Total, mano. Dentro disso que a gente estava falando, mano, voltando um pouco pros seus trampos, dentro dessa questão do trampo com o público infantil, qual foi o trampo que mais te marcou? Que foi mais importante para você, né? Com certeza, foi um público adolescente, que nem eu falei, o infanto juvenil, mas com certeza esse lance das aulas. Porque, enfim, você consegue ver... Dar aula é uma coisa muito louca. Eu não gostava eu pensava assim, nunca vou ser professor na minha vida. E depois que eu tive esse trampo, eu fui prestar licenciatura, porque eu queria dar aula. Que foda. Porque foi catártico. Mas é muito louco, porque tem um processo muito louco dentro da sala de você acompanhar o aluno. Eu tinha um aluno que ele fumava. E ele não me pediu isqueiro. Eu lembro dele abrir a porta uma vez e fazer assim pra mim. E tipo... Sabe? Uhum. E eu lembro de da última aula, por exemplo, a gente foi no Museu da Resistência e ele chegar, levantar a mão e falar, tipo, galera, foi assim, assim, assado, e eu curti, não sei o quê, e tipo... Você vê um aluno que não estava se expressando nem para pedir um isqueiro, se colocar em sala de aula para colocar sua opinião, que provavelmente passou por um processo de repressão para ele ser assim, é um brilho no olho que não sei explicar, sabe? Que foda. Mas o carinho da criança é muito genuíno, assim, o jeito que ela vem, o jeito que ela acredita no que ela tá vendo de fato, assim. A gente, quando a gente se torna adulto, existe essa cultura de acabar com a magia, né? Não existe Papai Noel, não existe nada. E não existe nada melhor do que na criança e no mundo, eu acho, do que o lúdico. Porque a criança, ela realmente se entrega para acreditar, sabe? E acho que falta muito isso na gente. Acho que um dos processos que deveriam acontecer dentro da educação dos adultos seria a reconexão com a criança. E a gente fala muito sobre isso dentro do teatro, que é encontrar essa criança interior, esse processo do jogo, do se entregar, porque a gente tem muitas cascas em cima disso, sabe? E a criança, ela tem isso de se entregar, sabe? De pegar e... Não, tio, eu vou, sabe? Gente, eu adoro. Muito foda, muito foda. E deve ser muito gostoso, igual você falou, tipo, ver isso que... por exemplo, um aluno que você tinha lá que... fechado, tipo, não gostava muito de trocar ideia, talvez, não pedia nem o isqueiro pra você, igual você falou, mas, tipo... levantar e se abrir, sabe? Tipo, eu achei isso. Eu achei aquilo. Tipo, gratificante. Não é muito ver, tipo... Não importa se... gostei, não gostei, mas é tipo... Deve ser muito gostoso você ver que
de alguma forma você tá impactando a vida dessa pessoa, você tá fazendo a diferença, sabe? Sim. E eu acho isso muito da hora, eu acho até bonito, vou me emocionar aqui. Não, no papo. Essa história foi bem emocionante mesmo. Muito foda, né? Que você causou um impacto na vida do mano que vai ser pra sempre, tá ligado? Não, e é muito louco, assim, porque no começo eu achava até meio egocêntrico, assim, ter essa pira, sabe? Eu falava assim, nossa, mano, eu vou considerar que eu mudei a vida de uma pessoa por 4 meses de aula que a pessoa teve comigo, sabe? Mas é entender também a potência que existe dentro da cultura e da arte, sabe? Total, de mano. movimentação dessas pessoas e de unificação dessas pessoas, dessas crianças, desses... Porque a criança, ela é a potência do que vai vir mais pra frente. Então, quando você acredita na educação e quando você faz pela educação e pela criança, você faz por um mundo melhor, talvez, né? Com certeza. É isso. Lino, mano, agora é a hora de você vender o seu peixe aí, certo? Falar um pouco também sobre as suas referências. Queria saber muito, tipo... Por exemplo, agora você tá nessa parte de lecionar, você falou que gosta muito dessa arte, só que você também é ator, tá ligado? Queria muito saber sobre as suas referências na área artística como um todo. Não precisa se limitar, sei lá, só atores e tudo mais. Ou só a cultura infantil, por exemplo, pode ser de tudo, que a gente sabe que faz curta, faz teatro, ator completo, meu amigo. Esquece, família, esquece. É muito louco, porque eu tenho uma ideia da arte, assim. Eu acho isso até um problema, na verdade, porque eu acho que a gente tem essa coisa de tentar se encaixar em todos os âmbitos, assim. Mas como artista, eu quero passar em todos os âmbitos, assim. Mas, atualmente, assim, eu acho que as minhas piras têm sido mais voltadas para performance, têm sido mais voltadas para uma relação, talvez, do que eu sou com o que eu faço. Então, eu tenho estudado muito teatro na relação com o gênero, na relação com a música, essa construção do personagem atrelado ao social também. Então, eu acho que tem muito desse feeling de um pouco de tudo, assim, sabe? De pegar um pouco da educação, mas pegar do performático, assim. Pegar um pouco também do realismo, assim, do naturalismo, na verdade. Eu gosto muito de coisas meio pesadas, assim. O curta que eu mandei para vocês colocarem como no VT também tem muito disso, assim, de ser uma coisa mais naturalista, mais subjetiva, mas também meio podrona, assim. Eu não tenho muito... Eu gosto do que é visceral também, sabe? Acho que isso vem um pouco da performance. Caramba, falou Foda. bonito, hein? Falou bonito, filho. Obrigada. Mano, e onde é que a gente te encontra? Instagram? Instagram, _ Marcelino. Todas as minhas coisas lá, é um Instagram mais voltado para minha arte mesmo. Tenho dedicado isso esse ano realmente para postar mais trabalhos, para postar mais coisas que são mais voltadas para minha arte. Lá eu posto muita coisa também do Centro Cultural que eu trabalho. Tem muitas atividades lá, vai entrar a nova exposição no mês que vem. Enfim, vou postando sobre todas essas coisas lá. E é isso. Foda, mano. Muito obrigado por ter colado. Cê Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Sem palavra demais, Chegou mano. aqui, deu uma aula, mano. Você é louco Para. no papo. Foi foda. Família, agora a gente vai puxar aí pra vocês a vinheta dele, do grande, do único. O sigo ou sigo. Você não entendeu? Eu desenho, família. Plou, plou. Nós volta com o brabo no próximo.